Profundo em uma passagem de montanha japonesa está uma das tecnologias mais raras do mundo. Uma pista de trem de levitação magnética, os chamados maglev, com 43 km de extensão, que eventualmente se tornará parte do primeiro trem maglev interurbano do mundo, conectando Tóquio e Osaka. Com o poder de imãs supercondutores, esses trens pairam a menos de 10 cm acima da pista, enquanto avançam a uma velocidade impressionante de 500 km por hora. Sem contato físico necessário com a pista, eles podem operar em qualquer condição climática e têm custos de manutenção mais baixos devido à reduzida fricção e menos peças móveis. Apesar das vantagens dos trens maglev em relação aos trens tradicionais de alta velocidade, a única linha comercial de maglev de alta velocidade atualmente em operação tem apenas 30 km de extensão, conectando o aeroporto de Xangai à cidade. Uma viagem que o trem faz em apenas 8 minutos, mas uma pista tão curta em uma grande parte anula a vantagem da alta velocidade do maglev, pois quando o trem atinge a velocidade máxima, ele precisa desacelerar novamente. Uma jornada de 30 km em 8 minutos na verdade equivale a uma velocidade média de 225 km por hora, mais lenta do que a velocidade máxima dos trens convencionais de alta velocidade. A futura rede planejada de pistas de maglev de alta velocidade terá apenas 400 km de extensão e não se compara à extensão da rede de 600 mil km de pistas regulares de trem de alta velocidade que já existem ao redor do mundo. Por que essa diferença tão grande? Vamos aprofundar mais sobre como funcionam os trens maglev e explorar as razões por trás da sua implantação restrita. Temos dois métodos principais para levitar um trem. Bom, podemos puxar o trem usando forças atrativas ou empurrar o trem para cima usando forças repulsivas. A abordagem de puxar envolve uma combinação de um trilho de ferro magnético e um eletroímã que usa forças atrativas para elevar o corpo do trem. Isso é um sistema ativo, onde a distância entre o trilho e o ímã é crucial, já que a força atrativa diminui com um quadrado da distância que os elementos ficarão disponíveis. Significa então que o trem requer controles ativos e circuitos de feedback para garantir que essas lacunas permaneçam sempre entre 8 e 12 cm. Se o trem começar a baixar, a força magnética que sustenta enfraquecerá rapidamente, fazendo com que ele caia ainda mais. É uma configuração instável, e esses tipos de trens são conhecidos como trens de suspensão eletromagnética. Esse é um sistema usado na linha de 30 km de Xangai, por exemplo. O Japão, no entanto, optou por usar um sistema diferente, com uma lacuna maior, em torno de 10 cm entre a pista e o trem, 8 vezes maior do que a lacuna para a suspensão eletromagnética, ao mesmo tempo que fornece um método de levitação passiva e estável, uma propriedade vital para se ter em uma região propensa a terremotos, como é o caso. Nesse método, ímãs a bordo do trem interagem com bobinas passivas na pista. Conforme o trem passa sobre essas bobinas, eles experimentam um campo magnético com mudança, que gera o campo oposto que eleva o trem para cima. Se o trem está parado em cima das bobinas, não há alteração no campo magnético. Portanto, esse sistema dinâmico só funciona quando o trem já está em alta velocidade. Os trens possuem rodas que se abaixam quando o trem está desacelerando, mas se recolhem para dentro da carroceria quando atingem 100 km por hora. Para alcançar uma posição estável na pista, os polos norte e sul são dispostos verticalmente nas laterais da pista. Os ímãs são formados por bobinas de fio organizadas em um padrão. Um polo sul aponta para cima de um lado enquanto o polo norte aponta para o outro. Se o trem caísse ligeiramente ou se movesse lateralmente, os ímãs no trem induziriam correntes nas bobinas opostas, gerando um campo magnético ainda mais forte, que empurra o trem de volta para o ponto médio. Esse sistema dinâmico é tolerante com as lacunas de 10 cm entre a pista e o trem naturalmente, e são mantidas sem a necessidade de entradas de controle complexas ou algum tipo de integração. No entanto, o trem maglev japonês, chamado L0, será o primeiro do seu tipo. Esses trens, conhecidos como SC maglevs, precisam de bobinas supercondutoras para gerar o campo magnético permanente extremamente poderoso do trem. Essas são as bobinas que induzem o campo magnético em mudanças e permitem que o trem levite em uma configuração estável. Essas bobinas, localizadas em cada lado da carroceria do trem, devem ser mantidas abaixo da sua temperatura crítica para garantir que sua corrente flua sem resistência, o que é um dos maiores desafios dessa tecnologia. As bobinas de nióbio e titânio são resfriadas usando hélio líquido e colocadas dentro de um recipiente que é resfriado por nitrogênio líquido.
As bobinas são resfriadas usando um refrigerador de tubo de pulso, que usa ondas sonoras para resfriar o hélio. O mesmo tipo de ciclo de refrigeração que o telescópio James Webb está usando para manter seus sensores infravermelho suficientemente frios para detectar até mesmo a mais fraca radiação de calor infravermelho do passado distante. Uma onda sonora é apenas uma onda de pressão, e pressão e temperatura são diretamente proporcionais uma com a outra. Maior pressão causará maior temperatura. Podemos aproveitar isso criando uma onda estacionária, onde os picos e vales de onda estão estacionários. Podemos então fazer isso em um tubo fechado, onde a frequência de ressonância do tubo, ou seja, a frequência fundamental, natural de cada elemento, é determinada pelo comprimento do tubo. Aqui a onda sonora vai bater na extremidade fechada e criar uma região de compressão e alta pressão, e portanto alta temperatura. Agora podemos colocar uma pilha que abrange essa região quente na extremidade do tubo, até a região fria do centro. Agora, se colocarmos um trocador de calor em ambas as extremidades da pilha, podemos transferir o calor para um radiador e o lado frio conduzirá o calor para longe das bobinas supercondutoras, mantendo-as frias. Essa tecnologia pode parecer muito complexa e realmente é. Existem 8 dessas bobinas por vagão, com 4 em cada lado. No entanto, ter um campo magnético com essa magnitude bem ao lado dos passageiros e viajando a metade da velocidade do som poderia causar alguns problemas graves, e a segurança é um dos principais problemas desse projeto também. Objetos ferrosos não são permitidos em nenhum lugar próximo a máquinas de ressonância magnética. Os engenheiros precisam encontrar uma maneira de garantir que o campo magnético não se estende para as cabines dos passageiros, nem para longe do trem, onde pode ter algum elemento ou dejeto. Não podemos bloquear campos magnéticos, mas podemos redirecioná-los. Da mesma forma que podemos conduzir eletricidade para onde queremos por meio de condutores, usando fios de cobre ou de alumínio. Onde medimos a facilidade de passagem para uma corrente elétrica com resistência, também podemos medir a facilidade de passagem para um campo magnético com relutância. Onde o cobre tem uma baixa resistência, o ferro tem uma baixa relutância. Podemos usar blindagens de aço elétrico para desviar o campo magnético para longe da cabine e das estações. O aço elétrico contém 3% de silício e é pós-processado para produzir grandes grãos de cristal alinhados em uma direção específica, controlada por um processo de laminação a frio. O aço elétrico com orientações de grãos pode transportar cerca de 30% a mais de fluxo magnético nessa direção, permitindo que os engenheiros direcionem o fluxo magnético na direção desejada e evitando problemas aos passageiros. No entanto, esse escudo, de certa forma, é muito pesado, então queremos usar o mínimo possível dele. Felizmente, também podemos adaptar a forma do campo magnético por meio de design cuidadosos dos próprios ímãs. Se colocássemos 2 ímãs paralelos, assim como o Polo Norte alinhado horizontalmente, as linhas de fluxo magnético correriam paralelas aos ímãs e seriam mais densas entre eles. No entanto, se virarmos um deles, as linhas de fluxo magnético se conectam e criam uma espécie de bolha ao redor. O campo magnético será mais fraco nesse local. É assim que dispomos as bobinas em cada lado da cabine. Há 4 conjuntos de bobinas em cada lado, portanto também precisaremos virar os ímãs para que os polos norte e sul fiquem frente a frente. Isso cria uma bolha de baixo campo magnético pelos corredores. Então, e você? O que achou do trem flutuante? Deixe-me saber aqui na seção de comentários abaixo. Se você gostou desses vídeos, clique no botão de like e inscrição. Continue assistindo os próximos, clicando em um dos cartões aqui na tela. Até a próxima!